Esse garoto foi jogado num mundo de Minecraft em realidade virtual, onde 100 milhões de jogadores mergulham para um novo mundo. O objetivo aqui é enfrentar um monte de chefões e dominar masmorras. Logo que chegou nesse mundo, a única coisa que tem para se defender é uma pá. Mas essa não é qualquer pá. Bastava encostar no chão que arrancava um bloco de areia que ia direto para o seu inventário. Se encostasse numa árvore, o mesmo acontecia, adicionando um bloco de madeira. O sistema logo avisou que dava para craftar. O garoto foi rápido e fez uma cadeira em apenas um clique. Ficou muito empolgado com a dinâmica do sistema, mas logo caiu na real que uma cadeira sozinha não ajuda em nada. Pegando o jeito do mundo, construiu uma casinha e uma cama para descansar. Só que na hora de tirar um cochilo, uma criatura enorme apareceu rugindo na porta. Esse era um híbrido de leão com urso que atacou o Protinha. Por pouco ele escapou, mas a cama foi completamente espedaçada. Cheio de fúria e com a pá na mão, assumiu uma postura de combate, decidido a não deixar por isso. Mas o urso só deu um tapa e eliminou o garoto. Quando respawnou, ao voltar para casa, viu que o urso tinha destruído tudo. O que mais o deixou revoltado foi que, além de acabar com ele, o monstro resolveu destruir a casa toda. Com um olhar gelado, prometeu se vingar. Mais tarde, o híbrido encontrou a casa do Protinha reconstruída. Em alta velocidade, ele já partiu para cima, quebrando a parede com brutalidade. Só que dessa vez, o Jim estava preparado. Acionou uma alavanca e soltou uma sequência de lanças, acertando a criatura várias vezes. Mas isso não foi suficiente, só deixou o monstro ainda mais furioso. Quando ele avançou para acabar com tudo de uma vez, o Jim ainda tinha uma carta na manga. Uma catapulta que jogou uma pedra enorme bem na fuça do bicho, derrubando a criatura de vez. Com isso, ele desbloqueou uma lista de novas coisas para criar. Enquanto estava contente, descobrindo que derrotar monstro liberava várias vantagens, outras criaturas colossais estavam de olho. E ao olhar para trás, percebeu que estava cercado. Bastou uma única dentada e já foi eliminado novamente. Isso se repetiu por várias e várias vezes, até acumular mais de 100 mortes. Até dá pra entender que os monstros queriam acabar com ele, mas ficar destruindo a sua casa era o que realmente estava o deixando enfurecido. Depois de reviver mais de 1000 vezes, construiu um castelo de batalha. No ponto mais alto, ele aguarda as criaturas. Um pterossauro veio voando em direção ao castelo, mas foi eliminado em segundos por um laser. O Jim permanecia sentado, pedindo que mandassem o mais forte. Nesse momento, todos os monstros avançaram juntos, mas lasers disparados do castelo acabaram com uma quantidade absurda rapidamente. Os que conseguiram chegar perto do portão foram completamente incinerados. O chefão que mais parecia o Godzilla encarou a fortaleza e afirmou que não importava o tamanho da fortificação. O seu ataque nunca era parado por ninguém. Ao disparar, a fortaleza se revelou sendo um robô gigantesco. Aquele robô em pé fazia o boss parecer uma lagartixa. Com um único golpe que balançou o continente, o Godzilla foi derrotado. Com todas as recompensas coletadas, Jim recebeu o título de rei desse mundo. Após tudo isso, os monstros se reuniram e a ideia era juntar todo mundo desse universo para um contra-ataque. Só que do nada, o Godzilla deu as caras naquela reuniãozinha de vingança. E quem estava no comando do bicho modificado era o Protinha, cheio de ódio. Ele disse que ia se vingar de todo mundo que destruiu a sua casa várias e várias vezes. Do corpo do Godzilla saíram um monte de armas. Os monstros até tentaram conversar, mas já era tarde e os disparos evaporaram o covil inteiro. O único que sobrou foi uma criaturazinha chamada Dorô, que agora parece estar em uma forma minúscula. E chamando o Jim de mestre, perguntou se ele não queria descansar, que ele poderia minerar no seu lugar. O Prota recusa e quis saber como é que aquele bicho tinha sobrevivido. O Dorô explicou que era que
que nem o Majin Buu. Sempre que sobrasse um pedacinho do seu corpo, ele podia se regenerar. Chorando, ele implorou para poupar a sua vida. Aproveitando a chance de finalmente conversar com um desses monstros, questionou o motivo deles sempre matarem e destruírem a sua casa. É aí que o Doro explica que um dia o Criador apareceu e mandou o Godzilla e os seus subordinados eliminarem o Jin e as suas criações. O Jin perguntou se dava para conhecer esse tal Criador, mas o monstrinho não sabia responder e ficou assustado com as coisas estranhas que o seu mestre estava fazendo no momento. Ele questiona sobre isso, e a resposta foi bem simples, porém assustadora. Ele estava construindo uma torre, e apontando para o céu, disse que o seu objetivo agora é alcançar a Lua. Doro achou aquilo uma bobagem, mas o Jin não ligou. A graça de descobrir se era possível ou não é o que torna as coisas divertidas para ele. O monstrinho achou que estava condenado, pois o rei daquele mundo era um completo idiota. Mas por enquanto ele não tem outra opção a não ser servir aquele mestre patético. E quando a oportunidade surgir, ele vai eliminá-lo. Dias e noites se passaram com o Jin construindo aquela torre. Enfrentaram vários desafios no caminho, ataques, quedas, e logo eles alcançaram a estratosfera. E aparentemente o Criador observava tudo. Achou muito interessante, pois era a primeira vez que via aquilo, e pensou que deveria proporcionar um evento divertido para essa situação. Logo começou a escrever uma lista de monstros. Jin finalmente chegou à Lua. O Doro ficou muito animado, não acreditando que tinha realmente dado certo. Comentou que nunca imaginou ver uma vista daquelas e, emocionado, agradeceu ao seu mestre por proporcionar algo tão incrível. Agora que estavam lá, a ideia era cavar atrás de minérios lunares, mas apareceu um coelho bombado, sedento para esmagá-los. O Prota spawna uma mão robótica e com um único golpe nocauteia o bicho. Só que isso apenas deixou o coelho irritado, e com um grito estrondoso, a lua balançou, e de dentro dela saíram muitos outros monstros. Uma legião cercou o Prota, que logo começou a lutar. Doro percebeu que os ataques eram só destinados ao Jin, e viu uma chance de fugir. Mas ele tinha uma sensação de que devia algo ao seu mestre, por ter proporcionado a oportunidade de ver o mundo de uma perspectiva tão incrível. No momento em que Jin estava completamente cercado e já sem esperança, Doro apareceu que nem uma bala atravessando o coelho que ia acertar ele. O Protinha ficou assustado, imaginando que o Doro iria fugir, mas ele afirmou que fez isso como um agradecimento por aquela vista belíssima, e por causa disso, lutará até a morte ao lado dele. Nesse instante, uma horda de coelhos pulou em cima dos dois, mas Jin já tinha craftado um traje feito de minérios da lua, o que foi suficiente para fazê-lo voar para longe dali. Em seguida, mostrou seu arsenal, e claro, isso foi mais do que suficiente para evaporar os inimigos. Agora, tomando um refresco, comemoram por terem escapado vivos, e como sinal de vitória, gravou o seu próprio nome na lua. Doro questionou o motivo do mestre fazer essas coisas esquisitas, e ele deixa claro que esse tipo de coisa é muito divertido. Do nada, no planeta ocorre uma explosão colossal que foi capaz de destruir grande parte dele. Jin mandou Doro ficar ali, ele precisa verificar o que está acontecendo. Com o seu traje, disparou de volta para a Terra. Chegando lá, o cenário era caótico. Tentando contato com o Godzilla, não encontrava sinal, porém, avançando mais nas chamas, encontrou seu robô completamente destruído. Atrás dele, alguém cochichava, e ao se virar, percebeu que estavam rindo da sua arma ser apenas uma pá. O Prota achou estranho um homem com um graveto estar dizendo isso. Esse era o Crono, o homem que possui o bastão de madeira reforçado em mais de 999 vezes. Depois de todo aquele esforço, voltar para casa e ver tudo destruído por um cara de cuequinha era muito humilhante. Cheio de ódio, se preparou para a batalha.
Crono avançou com tudo para esmagá-lo com aquele bastão, mas num mísero segundo, Jin deu um salto para trás, conseguindo escapar por pouco. Por causa disso, o jato de saída da armadura quebrou. Sem opção, o prota soltou o arsenal todo de uma vez, disparando tudo o que tinha. O Crono pareceu não se impressionar. Pelo contrário, assumiu uma postura de combate e rebateu o ataque. A situação ficou tão feia que Jin foi obrigado a invocar o seu robô gigante para se proteger. Logo, começou uma sequência enorme de golpes. Cada pancada do robô balançava o planeta inteiro, a ponto de dar de ver da lua. Quando o robô finalmente parou, Crono estava intacto, segurando os golpes do robô apenas com aquele graveto de madeira. A reação do prota foi de puro espanto. Crono avançou rápido e num salto balançou aquela madeira, soltando um ataque poderosíssimo. Rapidamente, Jin invocou 1 milhão de blocos em sua frente. Crono, impressionado, disse que já era a hora de acabar com aquela brincadeirinha. Atravessando os blocos, ficou cara a cara com o nosso protinha. E quando as duas armas se tocaram, o planeta se partiu ao meio. Crono sobreviveu e ficou feliz, achando que foi muito divertido. Ao olhar para os destroços, percebeu que o Jin ainda estava vivo e, com um olhar ameaçador, avisou que ainda não acabou. Mas como o corpo dele tá só o pó da gaita, não aguentou e caiu durinho no chão. O mascote do Crono ficou olhando para Pá, achando muito suspeita. Era como se ele reconhecesse aquilo de algum lugar. Do nada, uma rachadura no tempo e espaço se abriu. Esse era o CEO desse universo de realidade virtual, que estava junto de uma mulher que permanece um mistério. O velho parecia nervoso pelo garoto ter destruído um planeta de novo, mas o Crono só queria saber quem que era a gatinha que chegou junto com o velhote. A bonitona tentou acordar o protinha, dizendo que ele precisava mostrar mais coragem, pois estava tentando fazer dele uma pessoa mais forte. Essa era Yuria, que revelou estar trabalhando todo esse tempo tentando matá-lo. Jin nem conseguiu processar o que estava acontecendo e simplesmente desmaiou de exaustão. Porém, ela simplesmente a beijou, implorando para o seu querido usuário acordar. Muito interessante esse universo. Como que eu faço para entrar, hein? A cena muda e o clima é de pura tensão, com o Dorô desesperado tentando acordar o seu mestre. O Jin desperta num pulo, reclamando que o seu corpo inteiro tá latejando. A surpresa bate quando percebe que o mundo tá inteiro sem nenhum único arranhão, como se nada tivesse acontecido. Dorô, chorando, tenta se justificar, dizendo que ficou preocupado, mas no fundo esse pavor todo era só porque ele tinha medo de ser abandonado no espaço. O Jin, ainda meio grogue, pede uma explicação sobre o período que ele ficou apagado. O Dorô começa a contar que há pouco tempo o planeta foi partido ao meio e logo depois uma morena apareceu carregando ele nos braços por um portal. Ela disse que tudo ficaria bem e que ele apenas estava desmaiado. Antes de ir embora, utilizou um feitiço de cura muito intenso. Ai, me machuquei aqui, rapaziada. Precisam de um feitiço de cura muito intenso, tá? Muito intenso. Dorô até chegou a questionar se foi ela quem causou aquela destruição e deixou o seu mestre naquele estado. Mas ela explicou que não tinha envolvimento nenhum nisso. Era tudo culpa do bastão de madeira de nível 999 que o Cronos possui. Ele veio de um planeta superior e conseguiu quebrar a barreira desse mundo que protege os novatos. No momento, ele já não está mais por ali e foi mandado de volta para sua terra natal. Mesmo assim, ela avisa que a paz desse planeta não vai durar muito e pediu pro Dorô repassar esse recado pro Jin quando ele acordar. Antes de ir, levantou as mãos dizendo ter grandes expectativas em Jin, e no instante em que juntou as palmas, o planeta se colou de novo. A explosão final apagou qualquer rastro dela, e tanto o planeta quanto o escudo de proteção foram reconstruídos como se nada tivesse acontecido. Com a cabeça baixa, o único pensamento do Jin agora era admitir a sua derrota. A arrogância tinha tomado conta quando recebeu o título de Rei
rei daquele mundo. Ele acreditou que nada poderia derrubá-lo e, batendo a pá no chão, reconheceu que fracassou mais uma vez em defender tudo. Dorô tentou acalmar o clima, lembrando que o adversário era um usuário poderoso de um mundo superior e ter sobrevivido já mostra o quanto ele se saiu bem. Mesmo assim, Jin sabia que só conseguiu bloquear o golpe porque estava usando a sua pá. Pera, foi nesse instante que ele se tocou que a pá resistiu ao ataque da arma mais forte do universo. A curiosidade bateu e logo perguntou pro Dorô de que material aquilo era feito, mas ele não fazia ideia. Porém, poderia apresentar especialistas capazes de descobrir a origem. Os melhores para esse tipo de coisa são os anões da famosa Mina Larga. Sem perder tempo, o Prota já puxou o seu pet e pediu para mostrar a localização desse povo. Enquanto se prepara para a viagem, pensa que aqueles que destruíram seu lar, aquela mulher, todos eles vão pagar pelo que fizeram. Enquanto isso, em outro lugar, chamado Planalto Sombrio, uma horda de esqueletos avança para cima de um grupo, mas um sujeito bonitão passou fatiando tudo. Esse era o Joaquim, um herói de nível 49 acompanhado da Peach, uma guerreira de nível 42, a Grace, uma maga e o Foster, o ladrão. Os 4 tinham força de sobra para lidar com qualquer um daquele território e viviam acreditando que eram os mais poderosos. Só que algo estranho surgiu voando no céu. Pensaram que era um monstro e a animação já tomou conta. Eles já estavam esperando um desafio de verdade. Esse objeto voador era o Jin pilotando a cabeça do Godzilla transformada num helicóptero improvisado. O Prota até percebeu a presença de outras pessoas, mas antes mesmo de pousar, o grupo disparou ataques contra o crânio. Os golpes eram tão patéticos que não deixaram nenhum mísero arranhão. A suspeita dele foi que talvez estivesse lidando com iniciantes. E já que atacaram primeiro, Jin decidiu devolver na mesma moeda. Bastou um disparo para derrotar todos aqueles que eram considerados os mais fortes da região de forma patética. Enquanto estão verificando a situação, o Dorô sugere reviver os esqueletos, que assim eles vão poder conversar com eles para descobrir mais informações. A pá foi usada para reativar os ossos, mas existia uma condição, faltava montar a combinação certa para voltarem à vida. No fim, a mistura resultou num cachorrinho esquelético fofinho, que adora ser segurado. O Jin achou engraçadinho, mas o Dorô pediu para cortar a brincadeira e levar isso a sério. Foi então que o sistema anunciou que uma missão especial foi concluída. Derrotar 100 esqueletos rendeu o nascimento de um exemplar raríssimo. Surgiu um esqueleto monstruoso com um nível de perigo nível S, declarado como sendo o rei dos mortos. A criatura se ajoelhou em respeito, esperando receber um nome. E Jin decidiu chamá-lo de Bebê Gedon. Nome dado, perguntou se ele sabia o caminho para a Mina dos Anões. O Dorô já foi duvidando que isso fosse possível, mas o Gedon confirmou que conhecia o lugar. Algumas horas antes, depois daquele choque absurdo entre as armas que dividiu o planeta e depois a restauração, vários usuários e aspirantes a mestre de outros mundos testemunharam a ousadia do novo rei da Terra em escrever o seu nome na Lua. Aquele dia ficou conhecido como a chegada do rei. No caminho, enquanto o Prota está de costa pro Gedon, ele com uma faca tá prestes a apunhalá-lo. Mas ele se vira e fala pro esqueleto que não adianta esconder, pois já sabe de tudo. E fugir agora não é mais uma opção. O Prota enfia uma roupa ridícula naquela que é uma das criaturas mais poderosas desse mundo e avisa que é hora de construir um lugar seguro pra morar. A ideia dele é fazer uma torre que seja uma verdadeira fortaleza cheia de armas para ninguém conseguir chegar perto. Levantando os braços, declara que a segurança é a maior prioridade. Os esqueletinhos ficam animados e começam a gritar por segurança, segurança.
O Prota então diz que tá na hora do teste final. Amarraram uma placa no Dorô simulando um intruso. Em segundos, a torre transforma a placa num queijo todo furado. Os esqueletos piraram e o Jin sente que agora pode ir embora sem preocupação. Deixa o doguinho pra trás e pede pra ele cuidar muito bem da casa. Sobe na moto do lado do motoqueiro fantasma dizendo que logo volta. A viagem começa. Dorô e Gedon ficam se perguntando por que gastaram tanto tempo naquela torre se esse nem era o objetivo deles. O Prota só responde que foi muito divertido, e além do mais, ele fez muitos amigos por causa disso. Gedon parece ter curtido esse jeito estranho dele e torce para que também goste da jornada até os anões. A viagem foi longa. Acamparam, passaram por paisagens magníficas, até finalmente chegarem à mina. Lá dentro o lugar era enorme, mas não dava para ver sinal de anão nenhum. Gedon explica que faz muito tempo que os anões não saem das profundezas daquela mina, e todo mundo que foi lá verificar nunca mais voltou. É aí que o Dorô entra em desespero, dizendo que isso devia ser contado antes deles entrarem ali. Mas já é tarde demais. Criaturas silenciosas já observavam cada passo deles, e logo começaram a chover projéteis. Dorô e Gedon reagiram rápido, protegendo o Jin. O esqueletão localizou os inimigos e num piscar de olhos neutralizou os anões. Agora o Prota tenta acordar um dos anões perguntando o motivo do ataque. Mas assim que abre os olhos, o anão manda ele fugir, avisando que todos ali perderam a consciência e qualquer um que entra nessa mina é eliminado. Percebendo que o anão já voltou a si depois de ter levado um forte golpe na cabeça, o Prota sorri, sacando exatamente o que precisa fazer com os outros. O combate começa com o esqueletão soltando mísseis mágicos. O Dorô partiu pra dentada com uma força capaz de quebrar capacetes. E o Jin usou a mão robótica para acertar golpes rápidos e precisos. No momento de distração, um dos anões viu uma abertura na guarda do Jin. Mas a mão robótica e o Gedon atacaram juntos para protegê-lo. Esse Gedon é meio esquisito e olha com um sorriso macabro pro Prota. O anão caído manda todo mundo parar porque com aquele barulho todo eles vão acabar acordando o monstro. E é nesse momento que uma mão grotesca aparece, fazendo todo mundo travar no lugar enquanto o bicho avança na direção deles. A fera é um dragão zumbi, um mestre-chefe de classe SS+. Segundo as lendas, ele foi trazido de volta à vida por uma maldição sombria. Sem cérebro, sem consciência e sem lógica. A única razão da sua existência é se alimentar. E o banquete tá bem na sua frente. O dragão avançou com toda a fúria de um chefe nível máximo. O Jin mal conseguiu desviar, mas tenta manter a distância. O Dorô também correu, mesmo o chefe não demonstrando o menor interesse nele. O Jin percebeu que o monstro só estava perseguindo ele. Irritado com a situação, sacou a pá e invocou a cabeça do Godzilla. Dorô já parou de correr e começou a torcer como se estivesse na Copa do Mundo, totalmente convencido de que o Godzilla daria conta fácil da situação. Mas a coisa desandou bem rápido. O bicho arrancou as hélices e começou a morder a cabeça da criatura com uma facilidade absurda. Todo mundo voltou a correr desesperado. Porém, durante a correria, uma lâmpada parece acender na cabeça do Jin. Ele usou os ossos dos esqueletos da luta de antes para criar um corpo pro Godzilla. Durante a transformação, uma luz intensa começou a sair da cabeça. E logo um Skullzilla se revelou, dando um glow-up fantástico! O dragão zumbi sentiu o perigo e tentou recuar, mas nem deu tempo. Levou um golpe bem no crânio que deixou ele todo atordoado. E ainda ganhou uma rabada que jogou a criatura pro alto. É nessa oportunidade perfeita que o Skullzilla, abrindo a boca, dispara um Kamehameha aumentado 10 vezes. A explosão foi tão absurda que abriu a montanha, declarando game over pro chefão. Bem longe dali, duas figuras misteriosas estavam em pé numa colina distante. Rin é a assistente de um cara chamado Ritter, um agiota solitário. Ela pergunta qual vai ser o próximo passo agora que derrotaram um dragão zumbi. O agiota deu um sorriso presunçoso, dizendo que o contrato foi anulado, então eles vão precisar contatar um certo idiota.
Depois que derrotaram um dragão zumbi, os anões foram voltando a si devagarzinho. Logo se juntaram em volta do olho do bicho, cutucando a criatura que nem crianças. Tava todo mundo resmungando, achando super vergonhoso terem sido controlados por um monstro que nem é tão forte assim. O Jim foi logo perguntando pro Dorô se ele já tinha conseguido desenterrar alguma informação suculenta do corpo daquele dragão, mas ele balançou a cabeça, dizendo que nunca tinha ouvido falar daquele monstro antes, o que era bem estranho, porque ele geralmente conhece todas as bestas abaixo do sol. Foi aí que o guardião da mina, o Sr. Kim, se aproximou e contou que em um belo dia o dragão zumbi simplesmente apareceu e começou a controlar os cérebros deles, feitos marionetes. O velhote, olhando para o garoto, perguntou se ele era o cara que tinha salvado todo mundo. Depois da confirmação, o anão se apresentou direito, dizendo que era o responsável pela mina. O prota mencionou que queria fazer uma pergunta importante ao líder da mina. O velho, impressionado, deu liberdade. Afinal, qualquer um que tivesse salvado seu povo de um dragão zumbi controlador de mentes, com certeza tinha passe livre para perguntar o que quisesse. Estendendo os braços, mostrou a sua pá e perguntou se ele sabia quem tinha feito aquilo. Pegando a pá, olhou de perto os detalhes, passou os dedos pelas curvas e deu uma boa examinada. Depois de toda a inspeção, disse que não fazia a menor ideia de onde vinha aquilo. O prota não esperava por isso, e o anão afirmou que era realmente bizarro que ele não tinha informações sobre essa pá, especialmente sendo um anão. Conforme os outros anões começaram a se afastar, o Jim ficou irritado e exigiu a sua pá de volta. Pouco tempo depois, o prota demonstrou o verdadeiro poder da pá e a sua habilidade de fabricar coisas super OPs com ela. A criação escolhida foi uma cópia do dragão zumbi que controla a água da mina. Todos ficaram de olhos arregalados. A animação foi tanta que até perguntaram se ele poderia emprestar sua pá algum dia para ficar com eles. Parece que o prota não gostou muito da reação dos anões, visto que nenhum deles tinha a menor ideia sobre a origem da pá ou do que ela era feita. O Gedon então perguntou qual seria o próximo passo, agora que a mina se revelou um beco sem saída. O prota fez uma pausa por um momento e devolveu a pergunta, questionando se havia algum outro lugar que eles pudessem obter mais informações. É aí que é confirmada a existência da Praça dos Iniciantes, um lugar onde todos os jogadores aparecem pela primeira vez quando começam no jogo. Essa informação fritou o cérebro do prota, pois ele tem certeza de que não começou num lugar assim. Enquanto isso, já lá na Praça dos Iniciantes, o agiota e a Rin perambulavam pelas ruas como se fosse uma terça-feira normal. De repente, a atenção dos dois se voltou ao Joaquim e seu esquadrão, que estão no palco fazendo um showzinho dramático. Eles estão segurando um cartaz com a cabeça do Godzilla, dizendo à multidão que essa fera os derrotou, todos eles, de uma única vez. Ouvindo isso, a multidão emitiu um suspiro coletivo, e o Joaquim aproveitou para avisar que eles precisam lidar com a ameaça rápido, ou o monstro transformará o seu mundo num caos total. A multidão começou a surtar ainda mais, percebendo que até jogadores fortes estão pedindo reforços. Foi então que algo chamou a sua atenção. Uma garota na multidão sorriu, como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. Ela perguntou ao Joaquim se ele tinha certeza de que o monstro era tão poderoso assim. Nesse momento, os guardas do Palácio Real chegaram como se fossem donos do lugar. A Guilda Divina, mais 4 guildas de elite apareceram. A Guilda Rocilê, a Guilda Terra Sagrada, a Guilda Raviden e a Guilda da Justiça, com a sua líder, a Miss Hawk. Basicamente, um super time das 5 guildas estavam presentes e pronto para qualquer ameaça. A Miss pediu para que eles guiassem-nos até o monstro, anunciando orgulhosamente que a sua equipe cuidaria dessa bagunça. Enquanto isso, na mina, o nosso protinha começou a pensar em sair do jogo para passar um tempo relaxando no mundo real. Ele diz que precisa dar uma pausa e que eles poderão visitar a Praça dos Iniciantes juntos assim que ele voltar. Se virou para o guardião da mina e perguntou se ele também está disposto a guiá-los mais tarde.
verificando se tá tudo bem sair da mina mesmo sendo líder dali. O velhote ficou animado e admitiu que graças ao dragão zumbi não sai de lá há uma eternidade. E tá muito animado pra finalmente sair tomar uns drinks e festejar. O velhote quer balançar o esqueleto. Sem perder o ritmo, puxou um brilhante pedaço de minério, denominado de diamônio, e disse que planeja vender na praça, e acrescentou ainda que o Jim vai poder ficar com todo o dinheiro da venda. Apertou a mão do Salvador e disse que era uma forma de agradecimento por salvar todos os anões daquele monstro controlador de mentes. Ouvindo isso, Prota já ficou com os olhos brilhando e aceitou o presente com um grande sorriso. Antes de sair do jogo, deu um último olhar para Geon e pediu para que ele cuidasse de todos enquanto estivesse ausente. Enquanto estava deslogando, todos se despedindo, acenando e dizendo para ele voltar logo. Assim que tirou seus óculos da realidade virtual e se sentou, murmurou que toda vez que sai do jogo é a mesma coisa. A vida real dá um tapa mais forte do que o esperado. O seu estômago roncou como uma fera selvagem e decidiu que já é hora de atacar a geladeira. Assim que pegou a sua comida e se sentou para comer, os seus olhos se voltaram para as notícias tocando em seu telefone. A âncora estava no modo drama total, relatando sobre a Chronolife. Um material raro estava causando um grande caos no jogo, um minério chamado diamônio. No segundo em que o Jim viu a pedra brilhante na tela, instantaneamente ele reconheceu como a mesma coisa que o anão tirou da sua bolsa. E as notícias continuaram, dizendo que o diamônio não aparece no mercado há eras, o que aumentou o seu preço em 10 vezes do valor original. No momento em que a repórter soltou o preço real de 100 milhões por quilograma, o Prota cuspiu a comida toda, sabendo que os anões tinham essa pedra de sobra. Enquanto isso, na Praça dos Iniciantes, a dupla dinâmica continuava esperando pelo tal idiota que vai aparecer. Estranhamente, o agiota está tomando um chazinho tranquilo enquanto espera. A Rin estava em pânico, tremendo com o que aconteceria se ele não aparecesse. Com um sorriso malicioso, o agiota garantiu que ele vai aparecer. Afinal, o idiota número 1 do mundo prefere perder a vida do que perder uma batalha. Foi então que na movimentada área do mercado da Praça dos Iniciantes, alguém entrou no jogo. Conforme a figura se materializa, o sistema lança uma mensagem chamativa, avisando que o jogador número 1 do ranking está de volta. Se você quer a continuação do cara que tem a pá mais OP do mundo, comenta aí, Minecraft 2. Só assim eu sei que vocês realmente chegaram até o final do vídeo e querem a continuação. Não esquece de deixar o like e se inscrever aí pra não perder o próximo vídeo. Ah, se puder hypar também, faz essa boa aí pra nós. Por hoje é isso, valeu!